Sempre que falo sobre as pequenas cidades da Bahia, muita gente comenta que adoraria viver em um cantinho tranquilo do interior, especialmente em território baiano. E quando pensamos em desenvolvimento no interior, não tem como ignorar o impacto que grandes obras de infraestrutura têm na vida das pessoas. Uma delas é o aeroporto de Vitória da Conquista, que mudou completamente a dinâmica da região e abriu novas oportunidades para quem vive por lá. Pensando nisso, decidi trazer para você a história desse aeroporto, que marcou gerações, impulsionou a economia e se tornou um exemplo de como o progresso pode transformar uma cidade inteira. E esse é só o começo da nossa jornada. Hoje, vou te contar como Vitória da Conquista saiu de um antigo campo de pouso simples, lá no meio do sertão, para ganhar um dos aeroportos mais modernos do interior nordestino. Vamos relembrar momentos marcantes, curiosidades, conflitos, soluções e entender como essa estrutura ajudou a conectar a cidade com o Brasil e o mundo. Antes de mais nada, quero lembrar que essa história é cheia de detalhes apaixonantes para quem curte desenvolvimento urbano, aviação e curiosidades sobre a Bahia. Mesmo sendo uma cidade do interior, Vitória da Conquista mostra que crescimento e modernidade também fazem parte do seu DNA. Agora, deixa eu pedir um favorzinho antes da gente continuar. Se você gosta de vídeos como esse, dá um like para ajudar a espalhar esse conteúdo. E, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos e sempre fica por dentro de histórias marcantes, curiosidades e fatos importantes sobre a Bahia e o Brasil. E se você achar as informações interessantes, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. É uma ajudinha simples, mas que faz toda a diferença para o nosso canal crescer e alcançar mais pessoas. Combinado? Vamos começar pelo começo, que é onde toda boa história deve começar. Décadas atrás, Vitória da Conquista ainda era uma cidade em crescimento, um polo importante no sudoeste baiano, mas que sofria com o isolamento imposto pela distância e pelas estradas, que nem sempre eram as melhores companheiras de viagem. Só quem já encarou uma estrada ruim sabe do que eu tô falando, né? Aquela sensação de que você está participando de um teste de resistência, um rally improvisado, uma corrida com obstáculos invisíveis. Pois é, naquela época, as viagens eram assim mesmo, demoradas, cansativas e muitas vezes imprevisíveis. Tudo começa lá atrás, em 1937, quando Vitória da Conquista ganhou seu primeiro campo de aviação. Era um lugar simples, pequeno, quase improvisado, daquele tipo que a gente olha hoje e pensa: meu Deus, como é que um avião pousava aí? Pois pousava. E o primeiro avião a pousar oficialmente naquele campo, marcando o início da aviação na cidade, foi o aeroplano PP Fairchild. A data desse pouso histórico foi 1º de setembro de 1939. O piloto era o primeiro tenente aviador Antônio Eugênio Basílio, acompanhado de engenheiros civis. Esse momento foi um marco. Imagine só, gente vendo um avião por perto pela primeira vez, talvez assustadas, curiosas, era novo, diferente, um sopro de futuro chegando. Com o tempo, esse campinho evoluiu, se transformou no aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, nome em homenagem ao homem que limpou a área, de enxada mesmo, no começo da história. O aeroporto serviu por décadas, com aviões pequenos, como os Bandeirantes, ATRS e similares, suficientes para a demanda da época. Conquista foi crescendo. Cresceu em comércio, em educação, em serviços, em tudo. E todo conquistense sabe que quando a cidade cresce, a infraestrutura tem que acompanhar. Só que o aeroporto antigo começou a ficar pequeno demais. Era como tentar colocar uma mala gigante num porta-malas minúsculo. Não dava. Os voos aumentavam, o movimento aumentava, a necessidade de uma estrutura moderna só crescia. Mas a pista continuava curtinha, o vento continuava mandando, e os pilotos já chegavam preparados para fazer pousos quase esportivos. Começou então uma longa novela de mobilização. Debates políticos, reuniões, convênios, desapropriações de terreno, decisões sobre local, verba, estrutura. Em 2011 começaram as tratativas mais sérias para o novo aeroporto. Em 2014, saiu a ordem de serviço para a pista. Em 2015, foram liberados os recursos para o terminal.
etapa longa, cheia de burocracia, mas com persistência de quem acreditava no sonho. Até que enfim, depois de anos de luta, mobilização e insistência da população, empresários, vereadores, lideranças e governo, a construção começou. Quem viveu essa época lembra bem da expectativa. Caminhões indo e vindo, a pista tomando forma, o terreno se transformando. Parecia até que Vitória da Conquista estava crescendo diante dos olhos de todo mundo. O local do novo aeroporto foi escolhido também pensando nos ventos fortes da região. E olha, quem já visitou Conquista sabe que o vento lá é quase uma pessoa. Tem personalidade própria, endereço fixo e opinião formada. A nova área permitia operações mais seguras e mais tranquilas. Os anos passaram e o grande dia finalmente chegou. 23 de julho de 2019, a inauguração oficial do aeroporto Glauber Rocha. A cidade inteira vibrou. A sensação geral era: agora sim, Conquista vai voar mais alto. 2 dias depois, no dia 25 de julho de 2019, começaram os voos comerciais. E aí, meu amigo, foi festa. Teve gente que foi só para ver o movimento dos aviões, só para sentir o gostinho da novidade. Teve aplauso no pouso, teve sorriso, teve orgulho. E tinha que ter mesmo. A construção representou um salto enorme. Pista de 2.100 metros, terminal moderno, capacidade para receber aeronaves de médio porte, com tecnologia de navegação mais segura. A obra envolveu investimentos de cerca de 106 milhões de reais, parte do Estado, parte da União. 2 dias depois, em 25 de julho de 2019, começaram os voos comerciais. A Gol, por exemplo, fez seu voo inaugural pouco depois da inauguração, trazendo um Boeing 737-700 para marcar o início de uma nova fase. Esse Boeing 737, já um avião de porte médio, bem maior do que os que pousavam no aeroporto antigo, representa, até onde há registro público, o tipo de aeronave mais robusta em operação regular a pousar em Conquista desde a inauguração do novo terminal. São aviões com cerca de 180 passageiros de capacidade, trazendo conforto, agilidade e conexão direta a grandes centros. Foi um momento histórico. Conquista decolando de verdade, abrindo as portas para o mundo, ou pelo menos para o resto do Brasil. E para alguns moradores, parecia até mágica. Por exemplo, lembro de uma conversa com a dona Lourdes, moradora antiga da cidade. Ela disse assim: "Meu filho, parece que Vitória da Conquista criou asas. Antes a gente demorava tanto para ir a Salvador, agora é um pulo." E para muita gente foi isso mesmo, um pulo. A vida mudou. Outra história que me marcar foi a do senhor João, taxista animado, que me contou: "Antes tinha dia que ninguém chegava. Agora, toda hora tem gente de fora. A cidade ficou mais viva." E ficou mesmo. Muita gente que nunca considerou Vitória da Conquista passou a colocar a cidade no mapa. Fosse para estudar, trabalhar, visitar, investir. Os números mostram bem essa transformação. No primeiro mês completo de operação, julho, AGOL 2019, o aeroporto já registrou um aumento de cerca de 76% na movimentação de passageiros em comparação com o aeroporto antigo. E não demorou muito para os picos de movimento chegarem. Em janeiro de 2023, por exemplo, o aeroporto bateu seu recorde histórico mensal: 44.812 passageiros passando por ele naquele mês. Foi o maior tráfego registrado até então. Mas o auge do aeroporto não parou por aí. Em 2023, todo o ano, marcou outro recorde. Mais de 400 mil passageiros no ano, concretizando o que muitos já previam desde a inauguração: que o Glauber Rocha seria o motor de crescimento da região. Claro que também vieram momentos difíceis. Como todo aeroporto em regiões interiores, o movimento oscila. E alguns meses de 2025 mostraram queda significativa na movimentação de passageiros. Por exemplo, nos 2 primeiros meses de 2025, o fluxo caiu para cerca de 50 mil pessoas no total, representando uma baixa desde a inauguração. Isso causa preocupação, mas também reforça a importância de manter a infraestrutura, os voos e a oferta de serviços. Lembro até hoje de uma conversa com a dona Lourdes, moradora antiga da cidade. Ela disse assim: "Meu filho, parece que Vitória da Conquista criou asas. Antes a gente demorava tanto para ir a Salvador, agora é um pulo."
E para muita gente foi isso mesmo, um pulo. A vida mudou. Mudou para o comércio, para o turismo, para os estudantes, para as empresas, para quem precisa viajar, para quem recebe familiares, para quem nunca tinha entrado num avião. Hotéis começaram a ter mais hóspedes, restaurantes ficaram mais movimentados, taxistas e motoristas de aplicativo viram o movimento aumentar. O aeroporto virou símbolo de progresso. E quer saber? Deixa eu pedir uma coisinha aqui no meio do nosso voo. Dá um like nesse vídeo. Sério, isso ajuda demais o canal a crescer e faz toda a diferença. Se você já está gostando da viagem, aperta aí no joinha e vamos continuar. A estrutura do novo aeroporto impressionou logo de cara. Pista de 2.100 metros, terminal moderno, mais conforto, mais segurança e capacidade para receber aviões que o antigo jamais poderia receber. Quase todo mundo que chegava pela primeira vez dizia: "Oxente, ficou bonito demais isso aqui." Os números também subiram logo no início. Em apenas um mês, o movimento de passageiros quase dobrou em comparação com o antigo aeroporto. Era gente indo, gente vindo, família reencontrando família, estudante indo embora, empresário chegando. Vitória da Conquista virou uma porta de entrada do sudoeste da Bahia. Claro que, como toda história real, vieram altos e baixos. Houve períodos bem movimentados e outros nem tanto, com queda no número de passageiros em alguns anos. Mas até nesses momentos mais tranquilos, uma coisa não mudou: o sentimento de que o novo aeroporto é uma peça fundamental para o futuro da cidade. E quando falamos de futuro, aí o assunto fica ainda melhor. Tem muita expectativa para que o aeroporto esteja conectado com mais destinos, receba mais empresas aéreas e continue sendo motor de crescimento. Muita gente sonha com voos diretos para outras capitais, com mais turismo chegando, com mais negócios sendo fechado, e com Vitória da Conquista se tornando cada vez mais referência no interior da Bahia. Eu gosto de imaginar como vai ser daqui a alguns anos. Mais gente passando pelo saguão, mais aviões pousando e decolando, empresas investindo na região e um monte de oportunidades surgindo. Dá até para ver crianças que hoje estão correndo pelo aeroporto dizendo, no futuro: "Eu lembro quando isso aqui foi inaugurado." E no fim das contas, o que mudou mesmo não foi só a pista, o terminal ou o movimento. O que mudou foi o jeito como Vitória da Conquista se vê. Antes, a cidade era grande, forte e importante. Mas o novo aeroporto deu a ela um brilho novo, um ar de modernidade, um toque de o futuro chegou. Agora me diz aí, você viveu alguma fase desse processo? Conheceu o aeroporto antigo? Tem alguma história para contar? Quero muito saber. Comenta aqui embaixo, eu adoro ler as histórias de vocês. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, principalmente aquele que vive dizendo que o vento de conquista podia até pagar imposto. Manda para ele. Vai ser divertido. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quando uma cidade decide voar mais alto, nada segura.